Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Pastor afirma que quem descobriu o Brasil foi o rei Salomão da Bíblia. Isso foi a coisa mais estúpida que já ouvi falar de toda a história da humanidade. Isso se chama pseudagem. O que é pseudagem? É uma afirmação que é apresentada como verdadeira, mas que não é, ou seja, é falsa, é um fake. É o mais que a gente vê nos líderes religiosos. São informações falsas, só para enganar e dar veracidade naquilo que eles defendem e transmite para as suas ovelhas. Pastor Rogério Zaite afirma que foi o rei Salomão que descobriu o Brasil. Galera, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. O crentes é muito top. Vamos ver isso aqui, cara. Vamos ver isso. Você sabe quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Isso é o que você está dizendo. Não, até aqui tudo bem, né? Ele pode falar que já existia aqui diversas tribos indígenas, né? Que cruzaram o Estreito de Bering, né? E aí em migrações diferentes, em épocas diferentes. Beleza, né? Até aqui a gente aceitaria. Poderia falar que outros povos já vieram aqui e tal, tranquilo. A história também diz, A história diz. Que história? A história do descobrimento do Brasil. Não foi ele que descobriu o Brasil? Não foi Pedro Álvares que descobriu Claro, o Brasil. primeiro foi os indígenas, né? Não. Os índios. Tu vê que os próprios apresentadores do podcast estão falando, então foram os índios, né? Ah, beleza, tranquilo, né? Não, quem descobriu o Brasil foi Shlomo de Mello, o rei Salomão. O cara mete essa, meu, nem ele aguenta, cara. Não, Nem ele aguenta. Ai, Jesus. Eu provo. sim. Salomão Ele vai falar a prova agora, hein, galera. Olha a prova agora, hein. Vamos ver a prova, hein. descobriu o Brasil. Salomão. Mas você foi ensinado que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. E outra, você sabe o que Pedro... Cara, mas é isso, foram os indígenas que descobriram aqui o Brasil, né? E em termos que a gente fala da civilização europeia, do europeu que chegou aqui foi realmente Pedro Álvares Cabral. Não tem o que discutir isso, cara. Não tem nenhuma outra evidência contrária a isso. É óbvio que tem gente que pode falar assim, os Vikings chegaram nas Américas, né? Lá no, se não me engano, acho que foi no Canadá, né? Os Vikings chegaram lá. Tem outras teorias, assim, dizendo que outros povos já teriam chego aqui. Mas aí é coisa que não tem evidência, não tem substância, né? Pedro Álvares Cabral, juntamente com a sua comitiva, fizeram? O quê? Você sabe quem era a comitiva de Pedro Álvares Cabral? Agora um sujeito desse só precisava ser penalizado por estar disseminando informações falsas no meio social. Exemplo, quando nós ateus abordamos e passamos informações ao público ou para o público, primeiramente nós estudamos, pesquisamos, tiramos dúvidas, analisamos, para primeiro elaborar o conteúdo e postar vídeo. Tudo que nós falamos e abordamos nos nossos vídeos são através de estudos e pesquisas, ao contrário dos líderes religiosos. São cheios de pseudagens, de informações falsas e fakes. Para ele afirmar uma coisa dessa, ele precisa mostrar fontes históricas arqueológicas confirmadas como verdadeira. Ou ele está pensando que a história é igual à Bíblia, porque a Bíblia não trabalha com fontes históricas arqueológicas. Ela só trabalha com narrativas, ou seja, apenas com mitologias e religião. Já a história trabalha com fatos históricos concretos, com fontes históricas arqueológicas concretas. Para uma matéria ser publicada em artigos científicos, ela passa por muitos estudos, muitas pesquisas e análises científicas. O que esse pastor afirmou aí é muito sério. Imagine ele disser isso dentro da igreja para várias crianças, onde a criança
vai aprender a história do descobrimento do Brasil de forma totalmente errada, falsa, trazendo para seu aprendizado um déficit de aprendizagem. Então, o que esse pastor afirmou nesse podcast é uma aberração, é uma descredibilidade daquilo que é comprovado pela ciência histórica e arqueológica. Ou seja, ele está desfazendo daquilo que é comprovado pela ciência histórica e arqueológica, só para enganar e dar veracidade e credibilidade às suas mitologias religiosas. Antes dos europeus chegarem aqui nas Américas, o continente americano era formado por índios. Até existiam civilizações indígenas bem avançadas e desenvolvidas, como, por exemplo, os astecas, os maias e incas. Quando falamos na chegada dos europeus aqui na América, na chamada As Grandes Navegações pelos os europeus, quando você vai estudar a história dessas nações antes de desbravarem o Oceano Atlântico, existia um mito de que o Oceano Atlântico existia monstros e abismos que matava os navegadores. Até porque, ainda naquela época, mantida pela ideia da Igreja Católica de Roma, a teoria da Terra plana, uma teoria que foi criada a partir da interpretação bíblica. E isso implicava e cometia bastante as realizações das navegações pelo Oceano Atlântico. Até que um cara, não estou lembrado o nome dele neste exato momento, mas enfim, onde esse homem navegou pelo Oceano Atlântico e descobriram que era mentira, que existiam coisas ruins sobre o Oceano Atlântico. Era apenas mitos e superstição pela própria Igreja Católica. E daí os Estados nacionais europeus que estavam surgindo como Portugal e Espanha, por exemplo, conseguiram acumular poder e novas tecnologias como a bússola e começaram a explorar o Oceano Atlântico. As primeiras conquistas pelos portugueses nas expansões marítimas foi a conquista e a dominação de Ceuta em 1415, considerada a primeira conquista dos europeus durante a expansão marítima. A conquista de Ceuta foi uma reconquista de Ceuta, cidade islâmica, tomada pelos árabes aos visigodos em 709 no norte de África, retomada por tropas portuguesas sob o comando de Dom João I de Portugal. Deu-se a 21 de agosto de 1415 e encerrou-se em 22 de agosto de 1415 do mesmo ano. Lembrando que as grandes navegações começaram no início do século XV, ainda na Idade Média, e se estenderam até o século XVI. Esse período marcou o início da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Gente, a história são agrupamentos de vários fatos históricos sequenciais, ou seja, um acontecimento histórico depende de outro acontecimento histórico. Um dá sequência a outro. É a continuação. Já a Bíblia, não existe essa cronologia de sequências de fatos, até porque existem centenas e centenas de contradições dentro da Bíblia, onde existem centenas de versículos bíblicos que se contradizem. Exemplo, em Mateus 10:34, Jesus diz que não veio para trazer a paz, mas sim a espada. Mas, em outras passagens, é dito que ele veio para semear a paz. Gente, a Bíblia foi compilada através de papiros sem quaisquer conexão sequenciais, onde foi juntado tudo de uma vez
e formaram a Bíblia. Ao contrário da história, que foi analisada, estudada, observada e construída através de fatos históricos e fontes históricas arqueológicas, concretas e reais, ou seja, empiricamente. Por que os pastores fazem isso? Com mentiras e pseudagens. Porque, infelizmente, as pessoas que frequentam igrejas são pessoas que não estudam, não têm conhecimentos históricos e muito menos da história da sua própria religião. Existe uma teoria de que os fenícios chegaram aqui na América, exclusivamente nas terras brasileiras, mas isso não é comprovado cientificamente pela história e pela arqueologia, porque não existe provas concretas suficientes de que realmente os fenícios chegaram aqui mesmo. Só é apenas uma teoria. Para quem não sabe, o continente americano também passou pelo processo da pré-história, assim como os demais continentes que também passaram por esse processo do período paleolítico e neolítico. Existem até sítios arqueológicos da pré-história na América, como no Brasil, nos Estados Unidos e no Peru e etc. No Brasil, temos o sítio arqueológico Parque Nacional da Serra da Capivara. Também temos o sítio arqueológico Pedra Pintada, dentre outros. Nos Estados Unidos, temos os sítios arqueológicos chamados de Cultura Clovis. E no Peru, o mais famoso é do Machu Picchu, e dentre outros. Ainda falando nos fenícios, os fenícios foram uma civilização muito desenvolvida e avançada, que ficaram conhecidos como os grandes navegadores, onde habitaram na região do Levante, no Oriente Médio. Eram civilizações que viviam do mar. Toda a sua economia e poder político vinham do mar. É o que chamamos de povos talassocracia. E eles eram grandes navegadores que faziam comércios com várias rotas marítimas, principalmente o famoso mar Mediterrâneo. E outra, quando falamos no rei Salomão bíblico, em personagem bíblico, não se sabe de fato se realmente esse personagem bíblico existiu de verdade. Existem alguns vestígios de que seu templo existiu, mas sobre a sua pessoa não. Nem a sua sepultura existe de fato. Então, é muito complicado afirmar de fato de que Salomão existiu, porque não existe nada de fontes históricas arqueológicas que foi usado intimamente por ele. Na verdade, é muito complicado quando se trata de personagem bíblico sobre suas existências, porque não existe fontes históricas arqueológicas que comprove isso. A Bíblia em si é um livro que foi compilado através de rolos de papiros por escribas, especializados em manuscritos, onde essas narrativas bíblicas são apenas contos mitológicos que foram adaptados e apropriados de outras religiões anterior a ela, e que, com o tempo, ia sofrendo alterações conforme novas religiões iriam surgindo. Por isso, é de suma importância o estudo da história da religião, como também a história em si da humanidade. Lembrando também, quando esses papiros pergaminhos foram compilados, não se tinha a ideia de formar um livro, como conhecemos hoje como Bíblia. Lembrando também, hoje em dia, não se pode mais usar o termo de descobrimento do Brasil, porque quando os portugueses chegaram aqui no território brasileiro, os índios já habitavam séculos. O que se pode dizer é que houve uma conquista pelos portugueses. Se não conhecemos o passado, como podemos opinar, questionar, indagar e decidirmos pelo presente?
Então por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.